E aí, fez a tarefa de casa, estudou toda a base teórica? Então, algumas perguntas antes da nossa prática. Orações subordinadas adjetivas classificam-se em quantos momentos? Olha a cola. 2 momentos. A adjetiva pode ser restritiva quando particulariza o termo antecedente ou explicativa quando generaliza o termo antecedente. Até aqui, ok? Você lembra da cola visual? A adjetiva restritiva nunca apresentará pontuação. E a adjetiva explicativa, na contramão, sempre apresentará pontuação. Então, a explicativa ou apresentará vírgula, ou travessão, ou parênteses no comando dessas orações. Beleza? Outra informação. Qual é o nome do conectivo que inaugura uma oração subordinada adjetiva? Mandou bem se você respondeu pronome relativo. Uma oração subordinada adjetiva estará desenvolvida quando ela apresentar na superfície textual essa classe gramatical, essa classe pronome relativo. Mas ela poderá também aparecer justaposta. Nesse caso, não haverá conectivo ou, se existir conectivo, será um pronome de interrogação ou um advérbio interrogativo. Mas, estando a oração justaposta, fique atento, o verbo tem que sofrer flexão. Indicativo, subjuntivo, presente, passado, futuro. Esse verbo vai se comportar como verbo. E existe mais uma estrutura que também não apresentará conectivo, que é a estrutura reduzida. Mas essa oração, quando reduzida, ela apresentará o verbo em uma das formas nominais. Então, não dá para confundir. Fique atento ao pronome relativo, para não confundir, por exemplo, o que, pronome relativo, com o que, conjunção integrante. No que tange a método, qual foi a dica? Quando você encontrar um possível conectivo, pronome relativo, faça o teste. Tente substituir a oração pelo demonstrativo isto, nisto, disto. Se essa substituição acontecer e harmonizar, esse que funcionará como conjunção integrante. Qualquer palavra que aceitar esse esquema funcionará como conjunção integrante, por mais que saibamos que só 2 são oficiais, o que e o se. Mas, se esse que ou essas palavras aceitarem a troca por o qual, a qual, os quais e as quais, fica decretado. Pronome relativo é o conectivo. E aí, meu aluno, qual é a oração subordinada que sempre é inaugurada por pronome relativo? Acertou! Oração subordinada adjetiva. Só que para complementar, conjunção integrante, ela inaugura que tipo de subordinada? Substantiva, beleza? Então, agora nós podemos começar a nossa parte prática. Espero que você tenha feito um estudo bem criterioso no que tange à interpretação das adjetivas. Lembrando que se a adjetiva restritiva tem por função primária restringir, particularizar, não caia em cilada. Nós só podemos restringir o que não está restrito. Se já há restrição, você é obrigado a explicar. Vamos nós? Preparado para o gabarito? Para tudo. Postura. Como você está? Postura erecta. Iluminação do ambiente. Bom. Ventilação. Como está o ruído ou os ruídos? O ambiente está propício? É muito importante, porque senão você já entra em desvantagem. Não adianta o atleta achar que será o primeiro numa maratona se ele não possui bons hábitos alimentares, dorme o suficiente, bebe muita água. Cada atleta com as suas exigências. Você também é um atleta do conhecimento. E é necessário você criar todo um ambiente que favoreça ao seu sucesso.
Estamos agora preparados? Então, foco na missão e rumo à aprovação. Exercício número 1. Classifique as orações adjetivas e indique a função sintática dos pronomes relativos que a introduzem. Olha, já começamos com uma atividade boa para aquecer motores. A banca não só quer que você diga que tipo de adjetiva há no contexto, se é uma adjetiva explicativa ou se é uma restritiva, como ela vai desafiá-lo na função sintática do pronome relativo. Foi visto na parte teórica que todos os pronomes relativos apresentam funções sintáticas. Logo, você precisa descobrir qual é a função sintática desempenhada pelo pronome relativo, esse que inaugura uma oração adjetiva. E foi dado um método, não foi? Para você descobrir a função sintática do pronome relativo com segurança, primeiro passo, descubra qual é o referente dele. Quem, de fato, ele está representando. Qual é o antecedente? Descobriu? Pegue esse antecedente, coloque no lugar do que. Se necessário for, faça ajustes dos termos na oração. E aí, é só iniciar as análises sintáticas dessas palavras. Uma vez descoberta a função sintática deste termo antecedente, você a reproduz no pronome relativo que foi permutado. Vamos nós? Cá estão 5 sentenças, A, B, C, D e E. Cada uma merecerá um slide isolado, exatamente para você visualizar o procedimento. Nós vamos classificar as orações adjetivas e depois indicar a função sintática do pronome relativo. Primeiro momento, a mãe, que era surda, estava na sala com ela. Primeiro passo, se vamos estudar orações, é ir atrás do coração de uma oração. E o coração de uma oração sempre foi o verbo. Era é o primeiro verbo, estava é o segundo. Já há 2 orações. Professora, por que a senhora destacou que era surda? Porque eu já identifiquei aquele que. Esse que, sendo conjunção integrante, sendo pronome relativo, uma verdade eu também já sei. Ele inaugura a oração. Então, vamos descobrir qual é a classe gramatical desse que, porque precisamos disso para acertarmos a classificação. Primeira dica, você observou que na frente do que apareceu o substantivo? Mãe, isso já é 80% de caminho andado, porque se na frente do que aparece um substantivo, é esse substantivo que é o antecedente, e só pronome relativo apresenta antecedente substantivo. Logo, você já está predisposto a falar que aquele que é pronome relativo, mas como canja de galinha e cautela não faz mal, vamos substituir. O que, se for pronome relativo, ele vai aceitar o segundo pronome relativo universal, que é o qual. Mas se esse que aceitar o demonstrativo isto, ele é conjunção integrante. Hora de trocar. A mãe, isto era surda. Cláudia, não girou, não ficou legal não, também achei. Não ficou harmônico não. Vamos para outra permuta. A mãe, a qual era surda, estava na sala com ela. 10. Agora nós conseguimos visualizar que esse que está de fato representando mãe e esse que é sim pronome relativo. Sendo pronome relativo, ele inaugura um tipo especial de subordinação. Ele inaugura uma oração subordinada adjetiva, aquela que tem a função de representar um adjetivo, representa esse adjetivo. Ok, professora, mas é hora de classificar essa adjetiva. Essa adjetiva, por estar presa por vírgulas, mole, Cláudia, é uma adjetiva explicativa.
Aproveitando o exercício, já que o autor usou uma adjetiva explicativa, meu aluno, o enunciado não cobrou interpretação. Mas vamos, o que esse texto está comunicando? Qual é a interpretação desse texto? A mãe, que era surda, estava na sala com ela. Se as vírgulas promovem adjetiva explicativa e se essa generaliza o termo antecedente, eu já sei que a mãe é o todo. Logo, a mãe é generalização, está generalizada. Só há uma mãe. E essa mãe é surda. E é essa mesma mãe que está na sala com alguém. Você entendeu? Eu não estou particularizando, porque se eu retirar as vírgulas, o implícito será: existe pelo menos uma outra mãe, essa outra mãe não pode ser surda, essa outra mãe não pode estar na sala com ninguém, mas se eu virgulei, o antecedente já é visto e lido na sua totalidade. Valeu? Ok. E a função sintática do pronome relativo? Claro que você, ao analisar que o que representa o antecedente, só em olhar já dá para descobrir a função sintática desse que. Mas como o método existe para ser usado, vamos para o método. Recupere o termo antecedente, a mãe, e coloque no lugar do que. A mãe era surda. Você viu como fica mais fácil? Agora, desenvolva a função sintática desses termos que constituem essa oração. Quem era surda? A mãe. Função sintática, sujeito. Classificação do sujeito, simples. Núcleo do sujeito, mãe. E a letra A, adjunto, adnominal do núcleo do sujeito, mãe. Beleza? Era, verbo de ligação. Surda, predicativo do sujeito, mãe. Então, era surda é um predicado nominal. Matematicamente falando, se a mãe, que é o termo antecedente, funciona como sujeito, meu aluno, não complique a sua vida. Aquele que representa a mãe, sujeito também será. Beleza? Isso é para você treinar e enxergar as coisas com muita clareza. Vamos continuar. A mãe estava na sala com ela é a outra oração. A oração que não é inaugurada por nenhum conectivo. É a nossa oração principal, que no comum vem interrompida por uma oração adjetiva. É muito frequente nós encontrarmos a oração adjetiva no interior da principal. Quero dizer, a principal começa, ela é interrompida, se introduz adjetivo e depois continua. Você não pode falar que a mãe é a oração principal, porque para ser oração, necessária a presença do comando verbal. Então, só transformar-se-á em oração quando a mãe encontrar o verbo estar. Próximo, vamos confirmar adjetiva explicativa. Preparado para o segundo momento? E você vai brilhar igual brilhou na letra A. Cláudia, eu errei. Meu aluno, não há nenhum problema. Errou. Importante é ter descoberto o motivo. Em qual momento dessa caminhada você negligenciou? Agora, Cláudia, eu acertei. Continue nessa batida, porque você já identificou o ponto principal. Letra B. Próximo período. O homem pôs-se a admirar o edifício, que era alto e bonito. Primeiro comando verbal, pôs-se. Segundo comando verbal, era. Observou presença do quê? Desafia-se que logo. O homem pôs-se a admirar o edifício, isto que era alto e bonito? Não, horroroso. Próxima substituição. O homem pôs-se a admirar o edifício, o qual era alto e bonito. Ok, Cláudia, eu consegui trocar o que pelo o qual. Então, esse que
é pronome relativo porque ele representa o antecedente e ele inaugura uma oração subordinada adjetiva. Com a presença da vírgula, essa adjetiva é restritiva ou explicativa? Você já sabe que não há exceção, meu aluno, não há exceção. Com vírgula só pode ser explicativa, aquela que generaliza, faz com que você leia o termo antecedente no seu todo, como único, beleza? Mas o pronome relativo, ele apresenta dupla articulação. A primeira você acabou de falar, inaugura uma oração subordinada adjetiva. E qual é a segunda articulação? Olha lá, representar o antecedente. Ele representa, ele recupera, ele estabelece uma relação sinonímica. Aquele que é o edifício. O edifício é o que? Então, preste atenção. Para você descobrir a função sintática desse que, basta levar o antecedente para o lugar dele. E o texto fica desta forma. Pronome relativo? Sim, eu consegui trocar pelo qual. Olha o texto como ficou estruturado. O edifício era alto e bonito. Meu aluno, agora faça a análise sintática de todas as palavras. Primeiro passo, descobrir o coração da oração, verbo. Segundo passo, descobrir o termo essencial, porque esse termo essencial ele é o que manda. Existem dois, na verdade, né? Sujeito e predicado. Mas ao encontrar o sujeito, no comum você identifica o predicado se não existir vocativo na estrutura. Então, o que era alto e bonito? O edifício. E aí, meu aluno, o edifício funciona como sujeito. De qual classificação? Simples. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo sempre será um substantivo ou palavra substantivada. Desta feita, edifício é o núcleo do sujeito. O que é um artigo, eu não perco nem um segundo, porque nós já vimos que o artigo só poderá assumir uma função sintática, se ele estiver em função de artigo mesmo, né? Adjunta adnominal. Então, aquele o é um adjunto adnominal do núcleo do sujeito simples, edifício. Era é verbo de ligação. Alto e bonito é o predicativo do sujeito, o edifício. Reinando a paz até aqui? Se o predicado é constituído por verbo de ligação mais predicativo, esse predicado não é verbal. Esse predicado não é verbo nominal. Esse predicado é nominal. Mas preste atenção numa pequenina pedra que há no meio do caminho. Alto e bonito. Aquele ezinho pertence a uma classe gramatical, conjunção. Essa classe gramatical, ela é mapeada semanticamente. Neste momento, ela apresenta um valor de adição. Mas essa classe gramatical não possui função sintática. 10, girou, está aproveitando para relembrar funções sintáticas? Meu aluno, se o edifício é sujeito e se o pronome relativo representa esse sujeito, claro que pensando matematicamente, esse que também funcionará como sujeito. Desta feita, você nunca mais errará a função sintática de um pronome relativo, a não ser que você primeiro erre a função sintática do antecedente. E olha, existem alguns pronomes relativos que dispensarão essa análise, porque só há uma possibilidade para a função sintática. Então você já pode decorar. Exemplo, o cujo. Você lembra qual é a única função sintática do cujo? Adjunta adnominal. O onde? O onde, quando funciona como pronome relativo, ele só poderá ser adjunto adverbial, de lugar. O quando?
Quando funciona como pronome relativo, ele só poderá assumir uma função sintática, adjunta adnominal de tempo. O como? Quando o pronome relativo, ele só poderá assumir uma função sintática, adjunto adverbial de modo. E para fechar, o quanto, quando o pronome relativo, esse só poderá assumir duas funções sintáticas, no comum sujeito, mas raramente poderá assumir também a função de objeto direto. Logo, cuidado com os outros pronomes relativos, os mais acionados, os mais complexos. Que, qual, quem, esses três poderão assumir várias funções sintáticas. Muito bem, vamos voltar que você está 10. Continuaremos analisando a classificação da oração adjetiva. Esta por apresentar vírgula, qual é a classificação mesmo? Qual é? Tiramos a principal, é uma adjetiva explicativa. Vamos para a letra C. Classificar a oração, indicar a função sintática do pronome relativo deste período. O homem pôs-se a admirar o edifício que ele ajudou a construir. Não é a mesma coisa. Vá com calma. Ok. O edifício o qual ele ajudou a construir, isso faz com que eu entenda que aquele que inaugura uma oração subordinada adjetiva. Motivo, aquele que representa o termo antecedente. Logo, se ele representa o termo antecedente, se ele inaugura uma oração subordinada adjetiva, meu aluno, ele só pode ser pronome relativo, classe gramatical com dupla articulação. Sendo o pronome relativo, eu já sei, eu pego o antecedente e coloco no lugar desse que. Mas você percebeu que houve uma arrumação nos termos? É porque se eu coloco o edifício exatamente no lugar do que, os termos não estarão arrumados em ordem direta. Organizando, o texto fica desta forma. Ele ajudou a construir o edifício. Pergunto, quem ajudou a construir o edifício? Ele. Função sintática, sujeito. Mas ele ajudou a construir o que, professora? O edifício. E agora, o edifício, ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. Qual é o nome da função sintática não preposicionada que completa o sentido de um verbo transitivo? Só pode ser um OD, um objeto direto. Seu papel agora, reproduzir essa mesma função sintática lá para o pronome relativo, porque eles são sinônimos. O representante do que é o edifício e o representante do edifício é o que. Por isso que a função sintática do termo antecedente dentro da oração adjetiva, ela que é confiável, mas a função sintática do termo antecedente lá dentro da oração principal, ela não é confiável. Pode haver uma coincidência, mas não é certeza, não é 100%. Beleza? Cláudia, cadê a oração principal? A principal é aquela que manda, a principal não apresenta conectivo, a principal está na ordem direta antes da subordinada. Acertou? Tranquilo? Não é fácil? É só ter calma, mas também torna-se fácil para o candidato que já domina termos oracionais. Imagine alguém que não domine o mapeamento dos termos de uma oração ter de fazer isso agora. Só estamos acertando a função sintática do pronome relativo que, porque nós já sabemos todas as funções sintáticas dos termos oracionais. Vamos, professora, é adjetiva restritiva? Claro que sim, essa parte é a mais fácil. Você encontrou vírgulas no contexto? Não. Então, essa adjetiva é restritiva. Peço um momento semântico agora.
como você direciona a sua interpretação, uma vez que já sabe que a adjetiva é restritiva? O homem pôs-se a admirar o edifício que ele ajudou a construir. Já sei, Cláudia. Se o autor, de propósito, acionou uma restritiva, é porque esse homem, ele só admira aquele edifício que ele ajudou a construir. O edifício, ele não ajudou a construir, ele não pôs-se a admirar. É exatamente isso. Uma restritiva ela é acionada para dar um comando na interpretação. A restritiva obriga você a ler o termo antecedente de forma particularizada. E eu só posso particularizar, eu só posso restringir o que primeiro apareceu na totalidade. Qual é o implícito? Existem outros edifícios, mas esse homem só pôs-se a admirar aquele que ele ajudou a construir. E é assim que você vai ganhando questões importantes de interpretação textual. Vamos para mais uma letra, a letra D, classificando a oração e descobrindo a função sintática dele, do pronome relativo. Próximo texto. Compramos comida e brinquedos de que as creches precisavam. Compramos comida e brinquedos de que as creches precisavam. Apareceu palavra que? Apareceu problema. Todo respeito necessário será. Então, vá logo descobrir qual é a classe gramatical desse que. Compramos comida e brinquedos, isto. Creches precisam. Girou bem? Não girou. Não está harmônico. Vai para outra substituição. Compramos comida e brinquedo, dos quais as creches precisam. Ok? Por que dos quais? Porque de mais os, dois. Tranquilinho? Ok, girou. Esse que representa-se um pronome relativo. Então, ele inaugura uma oração subordinada adjetiva. Mas a pergunta é, essa oração adjetiva, ela será inaugurada na palavra que ou na palavra de, que é uma preposição? Visualize e mande essa informação para o seu HD. Olha lá, o início da oração adjetiva, quando antes do relativo aparecer preposição, é na preposição. Então, quando você for dividir um período com relativo e preposição antes, recupere a preposição, não deixe a preposição dentro da oração principal. E você sabe o motivo? Toda preposição que antecede o pronome relativo, ela não é uma exigência do verbo ou do nome da oração principal, pode confiar. Essa preposição que foi colocada antes do pronome relativo, ela foi uma exigência ou de um verbo ou de um nome que moram dentro da oração adjetiva. Logo, o termo que cobrou essa preposição, esse termo tem que estar na adjetiva, porque essa preposição é da adjetiva, de que as creches precisavam. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Na aula teórica, nós avisamos isto. Nós já avisamos. Sempre que o termo, ou verbo, ou nome, dentro da oração principal, cobrarem preposições, essas não ficarão depois do verbo ou depois do nome, como no comum nós usamos. Essas preposições ficarão antes, obrigatoriamente antes do pronome relativo. Por isso que na divisão, a prep fica dentro da oração adjetiva. Ela é recuperada. Tranquilinho? E esse pronome relativo, Cláudia? A primeira articulação foi marcar fronteira. Inaugura uma oração adjetiva. E a segunda articulação, meu aluno? Representar o termo antecedente. Isso aí. Então, compramos o quê? Comida e brinquedos. Você vai pegar esse sintagma,
e colocar no lugar do que e vai reorganizar a oração. Esse pronome relativo será substituído. E o novo texto? As creches precisavam de comidas e brinquedos. Considerando agora o plural de comidas, não vai ser algo que comprometerá nosso gabarito, mas comida estava no singular e agora apareceu no plural. Não muda a nossa resposta. As creches precisavam, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisava de quê? De comidas e brinquedos, que é o nosso objeto indireto. Qual é o nome? Do termo sempre preposicionado que completa o sentido de um verbo que também reclama a preposição. Meu aluno, só pode ser OI. Se o complemento, o antecedente é OI, claro que aquele pronome relativo também será OI. Nós já conversamos sobre isto, né? E mais, qual é a oração principal? Fácil, Cláudia. A oração principal, ela apareceu antes da oração subordinada adjetiva, que por sinal é a ordem direta. Os períodos subordinados, quando arrumados na ordem direta, arrumam essas orações na ordem direta, a principal tem de vir primeiro mesmo. Ela é que abre o período e ela não apresenta o conectivo. Seja conjunção integrante, seja pronome relativo ou conjunção adverbial. Reinando a paz? A oração subordinada adjetiva apresentou vírgula na frente? Não. Então, essa adjetiva é uma restritiva. E qual é o comando enviado para você que vai interpretar? Cláudia, compramos comidas e brinquedos de que as creches precisavam? Então, eu estou particularizando essas comidas e esses brinquedos. Isso quer dizer que existiam outras comidas, mas que a creche não precisava, que as creches não precisavam. Existiam outros brinquedos, mas também que as creches não precisavam. Então, não foram comprados. Reinando a paz, tudo azul, legal. O que precisamos fazer? Mais um treino nesse exercício. É a última análise desse período. Letra E. Um vulcão que os moradores julgavam extinto voltou a dar sinal de vida. Primeiro comando verbal, qual? Julgavam. Legal? Segundo comando verbal, voltou a dar. Está em forma de locução verbal. Mas apareceu o quê? Característica na frente do quê? Já surgiu o substantivo. Eu não gasto muito tempo, não. Com substantivo na frente, sendo o antecedente do quê? Só pode dar pronome relativo. Mas como eu sempre falo, canja de galinha e prudência, cautela não faz mal, né? Elas, na verdade, não fazem mal. Então, vamos nós. O vulcão, o qual, viu? Esse que inaugura, sim, uma oração subordinada adjetiva. Esse que inaugurou uma adjetiva, ele também representa o seu antecedente. Ele recupera o antecedente, sempre o antecedente. Por isso que no mundo da ciência das ideias, da semântica, ele é classificado como um anafórico nato. Ele é um dos maiores exemplos, né, de um anafórico textual, porque ele só nasce para inaugurar a adjetiva e representar o antecedente. Ele sempre volta, ele sempre recupera algo que está lá atrás, né? Há uma exceção, uma ovelha negra, que é o relativo cujo. Ele é anafórico e catafórico ao mesmo tempo, porque ele antecipa um termo e recupera outro. Ok, mas foco na missão. Esse que, Cláudia, ele é o quê? Pronome relativo. Para descobrir a função sintática dele, o que eu devo fazer? Recuperar o antecedente, criando a estrutura mais adequada. Arrumando os termos, o texto que nasce é este. Os moradores julgavam o vulcão extinto. Muito bem. Quem julgava? Os moradores. Função sintática, sujeito.
Classificação simples. Núcleo do sujeito, moradores. Função sintática do os, adjunto, adnominal, do núcleo, do sujeito simples, moradores. Esta é a primeira anunciação, quero dizer, primeiro termo essencial. Retirando o sujeito, o que sobra é o segundo termo essencial, que é o predicado. Em uma oração, só existem dois termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos para uma retrospectiva? Vamos fazer a análise do predicado para descobrir a classificação do predicado também. Julgavam é verbo de ação ou ligação? Verbo de ação. Então, quem julga, julga algo. Esse verbo reclama um complemento sem preposição. Qual é o nome do complemento não preposicionado? Objeto direto. E esse objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Já estamos bem nessa caminhada. Mas instinto não é o estado, não é uma qualidade desse termo oracional? Cláudia, qual o termo? Eu deixo para você descobrir. Instinto são os moradores ou instinto é o vulcão? Vulcão. Então, instinto é predicativo do sujeito, os moradores, ou predicativo do objeto direto, vulcão? Do objeto direto. 10. Qual é o nome do predicado? Constituído por essa fórmula. Verbo de ação mais predicativo. Esse predicado só pode ser verbo nominal, porque existem dois núcleos dentro dele. O núcleo verbo de ação e o núcleo predicativo. Meu aluno, você não pode adormecer todas as informações já adquiridas. E uma boa prática é recorrer a exercícios fazendo um mapeamento holístico. Não precisa ir ao capítulo de tipos de predicados. Aproveite todos os textos da vida para você treinar. Esse predicado é nominal? É verbal? É verbo nominal? Esse predicativo é do sujeito? É do objeto direto? É do objeto indireto? Esse sujeito é indeterminado? É determinado simples, determinado composto? É assim que nós devemos proceder. É dessa forma que você vai solidificar todas as informações já adquiridas, porque se você não praticar, você vai enferrujar. E enferrujar em português é desespero na certa. Legal? Muito bem, merecida pausa, né, meu aluno? Merecida pausa. Vou ficar em silêncio e você vai descansar? Não, você vai fazer aquilo que nós sempre aconselhamos. Você vai administrar informações. Nunca esquecer que o excesso de informações, quando não administrado esse excesso, você perde tudo, cria desinformação. E eu não quero, nós não podemos permitir isto. Pausa para você anotar os pontos mais relevantes, dominar tudo. Não volte a assistir a aula se você ainda está com dúvida nesse primeiro momento. É hora de prática. Qualquer dúvida, vá primeiro à base teórica. Tranquilinho? Espero você, hein? Daqui a pouco.